Todos sabemos que o objetivo do Zoro é superar Drácula e Mihawk como o maior espadachim do mundo. Mas até agora não sabíamos por que Zoro havia deixado a Vila Shimotsuki e o que havia sido o pontapé inicial para ele conseguir cumprir tal tarefa. Mas essa light novel promete vir com uma suposta resposta para essa questão. Yo, Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados que esse vídeo contém spoilers do mangá de One Piece. Sim, pessoal, vamos então falar sobre a light novel de Roronoa Zoro, que acabou vazando hoje para nós com alguns detalhes. Essa light novel foca um pouco desde a morte da Kuina até o Zoro sair para o mar. E tem até algumas questõezinhas bem mínimas interessantes para a gente falar sobre essa história nova que acabou sendo disponibilizada para nós, como eu falei, no dia de hoje. Então, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal, compartilha esse vídeo com seus amigos. A gente sempre tem muita coisa sobre One Piece para falar por aqui e a gente tá sempre debatendo, discutindo. Então você é bem-vindo para se inscrever aqui no Geek Brasil e, é claro, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com seus amigos. E também você pode ler a minha novel Que Haja Luz. Lá sim, lá tem muita história canônica focado diretamente para vocês. São mais de 120 capítulos completamente gratuitos para vocês lerem e você pode ler tanto pela Novel Mania quanto também pelo Tapas, com o link na descrição. Os dois links estão na descrição. Vamos lá, finalmente a light novel de Roronoa Zoro está entre nós com quase todas as informações, ou na verdade com as informações mais importantes que podemos ter sobre a história. Infelizmente, essa light novel ela não é canônica. Isso porque ela não tem a revisão do Oda. Eu acho que os desenhos podem ser ali do Oda para promover, para vender a light novel, mas ela não é canônica por não ter uma revisão ali do autor de One Piece. Provavelmente o Oda vai canonizar algumas coisas ao longo do mangá, como ele fez com a novel do Ace, mas não esperem grandes coisas. Não esperem ali que ele vai canonizar completamente o combate de algum grande personagem e tal. Mas se bem que essa light novel não tem muito o que canonizar. E vocês vão entender basicamente a partir de agora. Vamos lá! Anos após a morte de Kuina, Zoro viajou de aldeia em aldeia perto da Vila Shimotsuki. Isso é uma coisa interessante porque eu tava conversando com o Roberto, que era o antigo tradutor da versão oficial de One Piece, e eu perguntei pra ele se a Vila Shimotsuki fica perto ou se fica ali na ilha de Down. O que acontece é que nós temos uma divisão bem interessante na ilha de Down. A ilha de Down, ela fica no começo da rota do Luffy, já que é o lugar aonde o Luffy nasceu e cresceu. A ilha de Down, ela tem algumas repartições, que é a Vila Fuxia, o reino de Goa, e também tem a parte do lixão que as pessoas viviam e quase foram incendiadas pelo rei antigo de Goa. E eu perguntei pro Roberto se a Vila Shimotsuki ficava também na ilha de Down, porque como é um país, né, como que é um reino totalmente ali abrangivo, que a gente não sabe muitas coisas sobre eles, sobre a geografia e tudo mais, talvez a Vila Shimotsuki ficasse também nesta região. Isso é algo até mesmo interessante para se pensar, que tanto o Zoro quanto também o Luffy saíram do mesmo país, pudessem sair da mesma ilha. Mas fica aí só esse questionamento pra gente seguir aqui com a light novel. Podemos ver que o Zoro está mais velho, é claro, né? Já se passaram muitos anos e provavelmente já está ali com a idade do começo que o Luffy acabou encontrando ele na base da marinha, entre os capítulos 4, 5 e 6. Eu acho que é 4, 5, 6 que rola esse encontro do Luffy e do Zoro pela primeira vez. Nós podemos ver que o personagem está bebendo saquê, enquanto ele está descansando ali, bebendo saquê para variar, né? O Zoro e o saquê são os melhores amigos. E ele parece estar descansando depois de mais algumas batalhas, já que ele estava viajando de dojo em dojo para receber ali os desafios e coisa do tipo. O Zoro então ouve de uma garota chamada Himari sobre um espadachim perigoso e temido pelos habitantes locais, conhecido como Mihawk Olhos de Falcão. Olha só,
Ele ganhou o título de Destruidor de Dojo, porque sua habilidade de esmagar os melhores espadachins em cada dojo alcançou em cerca de 2.000 vitórias. Caraca, o maluco destruiu em 2.000 batalhas com 2.000 vitórias inacreditáveis. Inicialmente surpreso, o Zoro ficou animado e emocionado ao ouvir o nome do homem que ele aspirou derrotar durante toda a sua vida, Mihawk. E aqui provavelmente durante todo o percurso de sua jornada, mediante ali a Vila Shimotsuki, indo de dojo em dojo, que o Zoro estava aprimorando as suas habilidades para enfrentar o maior espadachim do mundo. Zoro queria lutar contra esse espadachim, então ele esperou no dojo do seu mestre, até que Mihawk chegasse e começasse o confronto contra o nosso espadachim. Zoro então percebeu a verdadeira natureza deste espadachim, dizendo que não há como uma fraude como ele, seu adversário, ter Mihawk, os olhos de falcão. Rindo, o falso Mihawk responde questionando: e daí se ele não for o verdadeiro ou o falso Mihawk? E pergunta ao Zoro se ele acha que pode lhe derrotar, aquele que é o destruidor de dojo, que alcançou 2.000 vitórias. Zoro então derruba seu adversário com um único golpe, dizendo que é ele quem é chamado de Destruidor de Dojo. E ao derrotar o seu adversário, conseguiu sua vitória de número 2001. Eu e você no cinema assistindo essa cena. Caraca, que clichêzinho, hein? Que clichêzinho. É algo interessante, né? Porque tem ali algumas ideias de que o Zoro provavelmente já dava para ter visto isso no começo ali com a base da sinopse, e que o Zoro já seria essa pessoa, né, com essas 2.000 vitórias, porque ele estava visitando dojo em dojo para poder ali lutar contra vários adversários. E é claro que tem essa conexão com o 2.000, porque isso é um número que vem ali com a Kuina, já que tanto a Kuina havia lhe vencido 2.000 vezes em confrontos diretamente com o nosso espadachim de cabelo verde. Então já poderíamos ver que tinha algo assim conectado diretamente ao Zoro. Depois de conseguir o mesmo número de vitórias que a sua rival Kuina, da forma como obteve contra ele, Zoro decidiu viajar em busca de duelar com o espadachim mais forte, Mihawk. E assim começa o seu objetivo. Agora nós temos então uma linha cronológica sobre o Zoro bem interessante, né? De que ele cresceu treinando com a Kuina, mais de 2.000 batalhas contra a personagem, perdendo várias batalhas contra ela, né? As 2.000 batalhas ele acabou perdendo. Depois, ao redor da Vila Shimotsuki, o Zoro foi derrotando dojo por dojo, assumindo o posto do espadachim mais forte da Vila Shimotsuki. E depois disso ele sai para o mar para pesquisar e verificar onde o Mihawk poderia estar, para depois lutar contra ele, como nós observamos no massacre que ocorre lá em Baratie. Então esse é um ponto até mesmo interessante para trazer na história, só que poderíamos ter mais coisas, né? Poderíamos ter mais coisas se tivesse planejado ali alguma espécie de supervisão de Eiichiro Oda mediante a isso. Porque essa história foi basicamente, praticamente um Ctrl+C, Ctrl+V do one shot do Oda sobre o Ryuma. Ryuma quer lutar contra o espadachim chamado Shirano, conhecido como o maior espadachim do mundo. Zoro quer lutar contra o espadachim que se diz ser o maior espadachim do mundo e possui as 2.000 vitórias. No final descobrimos que Ryuma é quem é o maior espadachim do mundo e que o Zoro é quem obtém as 2.000 vitórias. É muito igual. É muito igual. Não dá nem pra fingir ali que não é ali inspirado, podemos dizer assim. Uns vão dizer que é mais uma cópia, mas dá pra ver exatamente que se trata de um paralelismo completo. Pelo menos, no mínimo, é um paralelo que quiseram criar entre o Zoro e o Ryuma. Isso ficou muito claro mediante a essa light novel. Foi uma novel bem fraca pra mim. Pelo que o pessoal comentou, esse é apenas o primeiro capítulo da light novel de Roronoa Zoro. Então, teremos mais capítulos para aprofundar a história, mas não muda o fato, da minha opinião, de que esse primeiro capítulo foi, sim, muito fraco. Mas, pelo jeito, não dá muito para o que esperar de uma light novel que não é supervisionada pelo autor do mangá, não é supervisionada ali pelo Oda.
O passado do Zoro está muito conectado com o século perdido, como a gente trouxe em alguns vídeos atrás. E o Oda não pode soltar essas informações em uma história paralela à sua história principal. Então não faz sentido o Oda focar ainda na origem do Zoro, mais ainda na origem do Zoro, sabe? Mas falando a verdade, mais na origem do clã Shimotsuki em uma história paralela que não seja da história original. Esse ponto, essa origem do Zoro tem que vir em seu mangá principal. Ficamos também com gostinho de algo a mais, já que a Light Novel poderia também ter explorado a parte do Zoro saindo da vila e já se perdendo, e como ele conheceu o Johnny e também o Yosaku, por exemplo. Só que nós já temos um episódio filler focado nisso, falando sobre essa construção do relacionamento dos três. Então, era o máximo que dava pra fazer, sem focar em coisas importantes como a origem do Zoro, sua família e também sobre ele vir, né, sobre a sua família vir de Wano. Então não tem muito o que falar, não tem muito o que comentar. Essa Light Novel poderia ter um potencial maior, poderia ter entregado algumas coisas a mais, mas se o Oda não tá querendo liberar informações sobre o Zoro, é porque tem muitas conexões ainda com coisas importantes que ele vai explicar na sua história principal. Pelo menos ficamos sabendo que o Zoro obteve suas 2001 vitórias antes de sair da vila Shimotsuki, igualando a pontuação que a Kuina teve ali de batalhas com ele. Eu tinha falado que tinha ultrapassado, mas não. Ele havia igualado o número de vitórias que a Kuina tinha, porque ela vence o Zoro uma batalha antes de morrer. E dessa forma, o Zoro sai com a mesma quantidade de vitórias da vila Shimotsuki para ir para o mar. Tem esse duelo ali, esse confronto entre os dois personagens, e isso faz com que o Zoro saia ainda mais gigante da vila, mostrando até mesmo sua força como o maior espadachim da vila Shimotsuki quando lhe deixou.